aqui o trem prospera. O assunto é com Murilo Rocha. 10h03, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, Daniel. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Band News, nessa segunda-feira mais triste do ano, é isso? É o dia. Pois é. Aqui, né, acho que no hemisfério sul, aqui a gente tem as chuvas, mas não tem essa questão do frio, né? Sim. Que essa época aí, países como, né, Reino Unido, França, na Rússia, né, uma nevasca terrível, essa época ela é mais depressiva ainda por causa do frio, né? Aqui é essa chuvinha, né? Mas daqui a pouco abre o sol e tá tudo certo. Vamos nos animar, porque não tem outro remédio, gente. É só janeiro ainda e tem muito ano pela frente, né? Tem muita coisa boa para acontecer, assim a gente espera. Hoje eu queria comentar sobre a matéria que saiu ontem no jornal O Globo. A gente vem falando muito desse assunto aqui, uma pré-campanha excessivamente antecipada do governador Romeu Zema. Acho que desde o início do ano passado, há um ano, a gente vem falando aqui na Band News, né, do tanto de viagem que o governador Zema vem fazendo para fora do estado para se promover, se lançar, tornar mais conhecido, né? Ele tem esse objetivo, essa pré-candidatura do Zema, o principal desafio dele é se tornar mais conhecido. Então ele vem cumprindo uma série de agendas fora de Minas Gerais, isso desde o início do ano passado. A gente vem comentando aqui na Band News, comenta uma agenda e outra, e o Jornal Globo fez um levantamento interessante, mostrando que o governador Romeu Zema bateu o recorde de uso aí de gasto com combustível da aeronave do governador justamente no ano de 2025, coincidindo aí com esse lançamento da pré-candidatura dele, que foi em agosto, né, do ano passado. Ele gastou 1,5 milhão de reais na rubrica aí de gastos de combustível para a aeronave do governador. Nos 7 anos que o Zema está no governo de Minas, o maior gasto tinha sido justamente no ano eleitoral, em 2022, quando ele foi candidato à reeleição, né, e se reelegeu. Nos outros anos, 2023, por exemplo, ele gastou 630 mil reais. Em 2024, 1 milhão de reais. Em 2025, esse gasto subiu para 1,5 milhão de reais, né? A reportagem do Globo traz esse detalhamento e mostra que sempre ele casa ali, vamos dizer, um compromisso governamental meio sem importância com uma agenda de pré-campanha, né? Um dia depois, ou 2 dias depois, ou na noite do mesmo dia da viagem. Em alguns casos, ele até cancelou o evento oficial como governador para privilegiar algum evento de pré-campanha. Isso tudo está na reportagem ontem do Jornal o Globo. O repórter Bernardo Melo Franco trouxe esse detalhamento. O governo de Minas diz que o uso da aeronave por parte do governador é completamente legal, amparado por um decreto do ano passado, que por questão de segurança, isso no decreto, o governador pode se deslocar na aeronave do estado mesmo para compromissos pessoais. Essa é a reportagem. Estaria tudo certo, está tudo certo do ponto de vista legal, mas fica sempre aquele questionamento, né? Para um governador que paga assim de uma pessoa tão austera, daquele uso tão correto do dinheiro público, e ser pego numa situação dessa é no mínimo constrangedor, né? Vai ter que se explicar ao governador Romeu Zema, que fica postando muitas stories em fila de avião comum, né? Aviação comercial, falando que tem um zelo aí com o dinheiro público. De repente, ele no ano aí que ele lançou a pré-candidatura dele, o estado bateu o recorde no gasto da verba aí de combustível com a aeronave, com voos do governador. Isso foram dados pedidos pelo Jornal o Globo, no portal Transparência do Governo de Minas, e os dados foram obtidos, ou seja, do próprio governo do estado. Volto a falar, o governo se explica lá, dizendo que é um decreto que garante legalidade nesses voos do governador, por uma questão até de segurança. Ele poderia fazer esses deslocamentos até de ordem pessoal, usando a aeronave. Tudo bem se está correto da parte legal, mas a gente volta a questionar essa contradição no discurso, né, do governador. Até como pré-candidato, ele aponta muito o dedo para outros partidos e outros pré-candidatos, falando ali que abusam, né, do mau uso do dinheiro público, da confusão entre público e privado. E o governador acabou aí caindo na própria armadilha, né? Porque não adianta, né, gente? Assim, ficou muito claro, a gente falou isso aqui várias vezes. O governador ele meio esqueceu da gestão do estado e ficou viajando pelo estado, pelo Brasil, no ano passado, para fazer compromissos do Partido Novo, participar de reuniões com empresários, tudo isso dentro dessa construção da sua pré-candidatura,
e dessa missão de se tornar, né, de nacionalizar o seu nome. Mas agora, chegando a fatura aí, a fatura para o contribuinte, né, um recorde de gastos com combustível para a aeronave de uso aí do governador de Minas Gerais. Claro que esse fato já está sendo explorado pela oposição aqui em Minas Gerais e vai ser usado também na campanha caso o governador realmente leve à frente a sua pré-candidatura à presidência, né? Há encontros dele aí com o Rodrigo Pimentel, esse comandante do BOP, onde ele teria inclusive feito um convite para o Rodrigo Pimentel integrar ali um eventual Ministério da Justiça de um governo Zema lá na frente, ajudar ele no plano de segurança, encontro com empresários no interior de São Paulo. São Paulo é a principal rota de Zema nesses voos mapeados aí pelo jornal Globo, a capital paulista e cidades do interior de São Paulo, inclusive Festa do Peão em Barretos, uma série de compromissos aí que o jornal mostra, São Paulo sendo o principal foco. Mas tem viagem para o Rio de Janeiro, tem viagem para São Luís, no Maranhão, ou seja, para o Mato Grosso, para o Rio Grande do Sul, há viagens para todo o país aí, viagens que não tem nada a ver com o governo do Estado, tem a ver com a pré-campanha. Claro que lá na agenda às vezes bota um compromisso, né? Reunião do governador com empresários, sei o quê, mas logo depois tem um compromisso de pré-campanha, ou seja, acaba usando-se algumas agendas para justificar o uso da aeronave. Em outras não, outros lá justificável, reunião de consórcio de governadores, quando ele foi lá também se reunir com Cláudio Castro, depois daquela matança na favela lá do Rio, teve uma reunião de governadores lá. Então, assim, claro, há viagens dentro desse 1,5 milhão de reais, várias viagens justificadas na função de governador, outras nem tanto, né? Outras fica claro aí esse uso para fazer uma pré-campanha, né? Mas aqui no Brasil isso, infelizmente, é prática comum dos governantes. O que eu disse que destaca e o que chama a atenção, bota uma lupa no governador Romeu Zema, é porque era tudo que ele condenava, criticava, né, nos adversários. E a justiça eleitoral aqui no Brasil, ela faz uma vista grossa, né? O cara pode fazer... Alguém para ser caçado aqui por campanha antecipada no Brasil, vou te falar, tem que fazer muita coisa, tem que ser muito malquisto pela justiça eleitoral, que é muito negligente nesse ponto. Então essas práticas viram meio rotineiras entre os candidatos. No caso, o governador Romeu Zema, logicamente, ganhou destaque porque ele prega, né, o contrário, fala que não faz esse tipo de coisa, né, sempre se disse mais limpo que outros pré-candidatos, mas aí acabou sendo pego no pulo pelos próprios números do governo de Minas nessa reportagem que foi publicada ontem pelo jornal O Globo. É isso, Sinini, Daniel. E agora o craque Zico. Quando o assunto é futebol,